Olá, nosso OAB Cidadania desta semana está começando especial e um pouco diferente. Isso porque nós vamos abordar 3 assuntos de extrema importância para a advocacia e também para a sociedade. É que os últimos dias foram muito movimentados tanto para o Conselho Seccional da OAB Alagoas como para o Conselho Federal. Você vai conferir no programa de hoje toda a passagem da Caravana Nacional de Prerrogativas aqui por Alagoas e também todas as movimentações da 11ª Conferência Estadual da Advocacia e, claro, as deliberações da OAB Alagoas e do Conselho Federal diante das denúncias que envolveram o nome do presidente Michel Temer em casos de corrupção. A OAB decidiu pela abertura do processo de impeachment e você vai conferir ainda. A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, recebe o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Felipe Castro, para falar sobre uma lei de acessibilidade que foi aprovada em abril. É agora, no OAB Cidadania. A gente não poderia começar o nosso OAB Cidadania de uma forma diferente. É que nos últimos dias, gravações entregues por executivos do grupo JBS ao Ministério Público envolveram diretamente o nome do presidente da República, Michel Temer, em casos de corrupção. A OAB Alagoas convocou seu Conselho Seccional para uma sessão extraordinária para deliberar sobre o caso e encaminhar a decisão ao Conselho Federal, que também em sessão extraordinária decidiu pela abertura do processo de impeachment após 7 horas de intensas discussões. A sessão foi convocada de forma urgente. Era preciso deliberar o posicionamento adotado pela OAB Alagoas diante das graves denúncias que apontavam atos de corrupção com possível envolvimento do presidente Michel Temer. As gravações foram entregues ao Ministério Público pelos executivos dos grupos JBS e JIF, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Rapidamente, as primeiras informações, que ainda envolviam o senador agora afastado Aécio Neves e outros políticos, membros da Justiça, como um procurador e juízes, ganharam repercussão nacional e internacional, chocando o país. Joesley foi recebido por Temer no Palácio, tarde da noite. No encontro fora da agenda presidencial, Temer teria endossado o pagamento de propina com o objetivo de interferir na Lava Jato. O Conselho Seccional da OAB Alagoas esteve reunido durante a tarde do último dia 19, deliberando se haveria elementos suficientes para o pedido de impeachment de Temer e como ficaria a presidência do país em caso de vacância do cargo. O conselheiro federal pela OAB Alagoas, Tiago Bonfim, ressaltou o que preconiza a Constituição. Que nós estamos defendendo valores e bens jurídicos que nós ajudamos a criar. O relator da Constituinte foi mais presidente do Conselho Federal, Bernardo Cabral. Então a OAB não está aqui fazendo graça para ninguém, nós estamos defendendo o que nós ajudamos a criar. Agora precisamos ter coerência e, mais do que tudo, precisamos respeitar e obedecer à Constituição. Sem ela, fora dela, não há saída. Os conselheiros discutiram durante horas. Era quase impossível conhecer cada detalhe das gravações e dos depoimentos que surpreenderam o país há menos de 2 dias. A cada momento, a imprensa noticiava novidades referentes à delação. 2 decisões precisavam ser tomadas. A OAB Alagoas apoiaria o pedido de abertura do processo de impeachment? E como a seccional alagoana se posicionaria em caso de impeachment? Por eleições indiretas, seguindo a Constituição, ou diretas, como defende a PEC 227 de 2016, que seguia em tramitação. Ao final da sessão extraordinária, ficou deliberado. Senhores, manifestamos por maioria contrários ao apoio político à PEC 227. Manifestamos de forma plena, absoluta, que o Conselho Federal busque elementos necessários e entenda o convencimento que sejam tomadas as providências para a abertura do processo, para a proposição da abertura do processo de impeachment. A
A definição do Conselho Seccional da OAB Alagoas foi encaminhada ao Conselho Federal em mais uma sessão extraordinária que aconteceu no dia seguinte. Após mais de 7 horas de intensas discussões, a OAB decidiu por 25 votos favoráveis e apenas um contrário pela abertura do processo de impeachment contra o presidente Michel Temer. A sessão, que contou com as presenças dos conselheiros Raimundo Palmeira e Everaldo Patriota na bancada de Alagoas, teve início com a explanação do relator. Esta é uma missão institucional que não deixa feliz nenhum relator, pois debater temas que envolvem a derrocada do modelo de representação em nosso país, a falência de nossas instituições, em razão da incapacidade de manutenção da representatividade política, por certo, não pode trazer alegria a quaisquer um de nós. Em seguida, os advogados do presidente Michel Temer foram ouvidos e pediram tempo para que pudessem analisar a íntegra do conteúdo da delação e só então apresentarem a defesa. Então venho a essa tribuna, senhor presidente, para tratar de questões preliminares. Não trataremos do mérito por uma razão muito singela. Não conhecemos do mérito. Vossas Excelências, que como eu, como o Dr. Marum, todos os dias estão nos tribunais, combatendo com os juízes, sabe que é impossível que realizemos aqui uma defesa técnica adequada. Eu não conheço direito o conteúdo do que tramita no Supremo, e por uma razão muito simples. As cópias, e são 30 megas de cópia, entendo pouco de internet, mas é muita coisa. Milhares de páginas, milhares de vídeos, de áudios. Só nos foi franqueado no Supremo Tribunal Federal ontem, que eu fui buscar pessoalmente às 19 horas. Se quem olhar a foto do impeachment, tinha 400 deputados carregando ele nas costas. No dia tinha um, e esse um era advogado. E eu não fiz isso, eu não abandonei, porque eu acho que no momento que abandonasse, eu teria que jogar fora minha carteira de advogado. E é com buscando esse espírito, nesse momento ímpar e grave que vive a nação, onde efetivamente muita gente está ganhando muito dinheiro com esse complô, já ganhou e está ganhando, que a OAB se proteja, inclusive, concedendo esse prazo que pedimos para que aqui possamos apresentar de forma condizente a nossa defesa. Por 19 votos favoráveis e 7 contrários, o Conselho Federal decidiu refutar o requerimento dos advogados, não suspendendo a votação de deliberação sobre o possível pedido de impeachment. Uma nova rodada de discussão teve início e os conselheiros definiram que, apesar da defesa alegar edição nas gravações, que ainda seriam periciadas, a atitude de Temer após o encontro pode ser considerada como prevaricação, portanto, crime de responsabilidade. Próximo inscrito, o conselheiro Raimundo Palmeira. Eu apenas quero registrar que ontem a secção de Alagoas, por unanimidade, havia votado no sentido de nos recomendar a pedir maiores investigações. Mas, malgrado esse posicionamento, a situação era uma ontem. Ontem tínhamos uma delação premiada e uma fita sujeita à investigação, uma gravação sujeita à investigação. Para mim basta, e eu me preocupo muito quando se fala nas informações privilegiadas, quando se fala no conhecimento de crimes, porque, eventualmente, essa fundamentação, se a delação premiada cair por terra, ela poderá cair. Mas há uma situação, senhores conselheiros, que não cai, que é a de receber sorrateiramente um criminoso, e me perdoem eu, advogado, estar chamando o empresário de criminoso, mas o delator é um criminoso, confesso, senão não seria um colaborador, com a confissão de uma periculosidade extrema ao ponto de conduzir todo o Ministério Público a fazê-lo sair impune, revoltando o país, e o presidente confessar que recebe ele, que o recebeu, e ainda que fosse fanfarronice, eu entendo que está caracterizado tranquilamente a situação
do artigo 9º, do número 7, de proceder de modo incompatível. Quem se relaciona com bandido, confesso, não tem condições de conduzir a nação. Então eu acho que é muito mais seguro, e o relator foi muito feliz, ao dar a carga maior nessa circunstância de uma conduta improba do que se basear na própria delação, que pode ser anulada. E eu gostaria somente de fazer um indicativo, já não estou sendo tão breve, mas vai ser bem rápido, da seriedade da suspeita de um ex-membro poder estar exercendo irregularmente a profissão de advocacia, e que fosse estabelecida uma comissão para investigar. Porque a lei da OCRIM, ela estabelece que só participará da negociação da delação o investigado, o delegado, eventualmente o Ministério Público e seu defensor. Se lá esteve um procurador aposentado, ou demitido, ou o acordo de leniência, ele estaria na condição de defensor. Não é? De defensor, é para matéria penal. Então, é importante que se investigue se esse rapaz está exercendo ou está com um contrato com o escritório de advocacia, e se investigue até o escritório que o contratou, que teria uma conduta antiética, né? Contratar um paralegal. Era essa a conotação que eu queria fazer. Obrigado, Excelência. Conselheiro Patriota. Não tem Glombe. Senhor presidente, serei breve. A nossa seccional deliberou, e o Raimundo já disse, deliberou para aprofundar o estudo das causas, em aprofundando, apoiar o Conselho Federal no pedido de impedimento, mas deliberou também, e Tiago disse as seguintes palavras: que a Constituição foi feita para momentos de crise, para momentos de tempestade. Constituição não é para momento de calmaria, de céu de brigadeiro. Qualquer solução dentro da Constituição. Não adianta a gente pedir direta já, com muito ânimo, com muito ímpeto, porque direta já agora é romper a ordem constitucional. Agora, se a PEC for aprovada, mas a PEC, para ser aprovada, como bem lembrou Siqueira Castro, tem 40 sessões, tem 2 turnos, etc, etc, etc. Entendeu? Então, não adianta ruptura. Lembrar a lição do velho Rui. Com a lei, pela lei, dentro da lei. Fora dela, não há salvação. Essa Constituição de 88 está resistindo a tudo isso. Quase 100 emendas. É ela que a gente precisa lutar para preservá-la. Falar em Constituinte exclusiva agora, quem é que vai decretar essa Constituinte exclusiva? Esse Congresso que está aí ou os tanques? Ou a nossa vontade e nossa utopia? Então, quase meia-noite, presidente, esse é o voto de Alagoas e esse é o nosso encaminhamento. Como vota Alagoas? Por unanimidade, senhor presidente, pelo impeachment. Portanto, proclamo o resultado por 25 votos a 1, com uma ausência. Fica aprovado pelo plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a apresentação do processo de abertura do processo de impeachment contra o presidente da República. A OAB Alagoas e outras 24 seccionais votaram pela abertura do processo de impeachment. O presidente Cláudio Lamarck lembrou que este é o segundo pedido em menos de 1 ano e meio, momento considerado triste para a história do país. Queridos conselheiros, senhoras e senhores, eu pediria a autorização dos amigos, dos colegas, dos conselheiros federais da Ordem, para que nós, neste momento, registrássemos a tristeza de mais um momento que nós estamos a viver nesta casa. Este não é, sem dúvida nenhuma, um momento de alegria, porque nós estamos a pedir o impeachment de mais um presidente da República, numa gestão que tem 1 ano e 4 meses. E, portanto, neste momento, tenho eu que registrar a cada um dos conselheiros federais, aos nossos diretores da UAB, aos nossos sempre presidentes que aqui estão, a honra e o orgulho de estar nesta instituição e de ver
a Ordem dos Advogados do Brasil cumprindo o seu papel, mesmo que com este sentimento, porque nós atuamos em defesa do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Esta é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sim a sua história confundida com a própria democracia brasileira. Os últimos dias também foram muito movimentados na OAB Alagoas por outro motivo, um motivo especial, a abertura da 11ª Conferência Estadual da Advocacia. Foram 5 meses de intenso trabalho. O resultado estava estampado no rosto. Foi com alegria que a OAB Alagoas deu início ao maior evento da advocacia alagoana. Na verdade, nós estamos muito felizes com esse momento. Acho que a conferência estadual é um momento de confraternização, é um momento de debate, é um momento de construir novas ideias. Então, estou muito feliz com esse momento e recebendo todos os nossos convidados, os nossos advogados, os nossos estudantes de direito. Esse é um momento muito especial. Temos temas importantes que a advocacia precisa discutir. Precisamos pensar na nova advocacia, de novos tempos, de novas oportunidades e de novas ideias. É mais do que um cumprimento de uma obrigação institucional decorrente do nosso estatuto e do nosso regimento interno. Esse é um momento em que, nessa quadra da história, é importante que a OAB se mobilize institucionalmente do ponto de vista de discussão de temas importantes e relevantes para a advocacia e a sociedade. E a OAB Alagoas não poderia se furtar, nesse momento da história, de estar presente nessa conferência, discutindo temas importantes para a advocacia e para a sociedade, com pessoas bastante importantes e bastante qualificadas no cenário jurídico nacional. A gente sabe que a conferência é um momento assim, de maior congratulação dos advogados durante a gestão. Então eu espero que todos gostem, todos estão sendo muito bem-vindos, a casa está cheia já. E espero que seja um sucesso. O que nos deixa muito felizes é a quantidade de participantes do evento, né? Quase um overbook, assim, muito feliz com isso. Então a primeira grande alegria é a quantidade de participantes do evento e a segunda é o conteúdo que está sendo transmitido. Pela primeira vez sendo realizada na sede da seccional alagoana, a conferência contou com a presença de autoridades, da diretoria e membros da gestão, além do presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamáquia, que destacou a importância das discussões abordadas nos 2 dias do evento. É um momento importantíssimo para a advocacia, mas acima de tudo para a cidadania. Sempre que se debate temas numa conferência estadual ou nacional da OAB, se debate temas de interesse dos advogados, mas também e fundamentalmente temas de interesse da sociedade. Hoje nós vivemos um momento de extrema dificuldade no Brasil, com alguns pontos de radicalismo em determinadas situações e que precisam sim ser enfrentados pela instituição, pela OAB, mas acima de tudo nós precisamos, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição que a sua história se confunde exatamente com a história da democracia do Brasil, nós precisamos dizer para os poderes constituídos, para a sociedade, que o Brasil precisa de mais serenidade. O conselheiro federal pela OAB Alagoas e secretário-geral da OAB Nacional, Felipe Sarmento, lembrou que o tema escolhido pela seccional alagoana, em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania, também será trabalhado na Conferência Nacional, que ocorre em novembro, em São Paulo. É extremamente importante ouvir todos esses palestrantes aqui, ouvir a advocacia, fazer com que a advocacia possa participar dessas grandes discussões, principalmente tratando de defesa de direitos fundamentais, nesse momento tão difícil pelo que passa o país, nessa crise moral, crise ética, crise política, e que a sociedade precisa estar engajada. E a OAB, como líder da sociedade civil, precisa estar na vanguarda dessas discussões, desses debates e desse combate a tudo isso que está aí, para que nós possamos ser elementos transformadores para um país melhor. Antes da solenidade oficial de abertura, uma homenagem a quem fez parte da história da advocacia alagoana. A OAB Alagoas inaugurou sua galeria de ex-presidentes. A OAB é a instituição respeitada que é, exatamente por força de todo um trabalho feito desde a sua implantação. Então, essa inauguração, essa posição dessas fotos na galeria dos ex-presidentes é um reconhecimento a todos aqueles que
que fazem parte da nossa história. A história da OAB é uma história que está em permanente construção, porque assim como a democracia, é preciso que estejamos sempre atentos às demandas da sociedade, às demandas da advocacia. Nos traz uma satisfação muito grande e mostra aqui para todos os advogados alagoanos o que cada um dos advogados que presidiram, tiveram a honra de presidir a OAB, puderam fazer por essa comunidade e pela advocacia alagoana. Alguns aqui já não estão mais vivos, são homenageados em memória, né? Mas muitos estão aqui presentes, né? Para dizer que a ordem continua viva, né? E prestando relevantes serviços à advocacia e à sociedade brasileira. Após as homenagens e com o auditório lotado, a 11ª Conferência Estadual da Advocacia era aberta oficialmente. Os presentes ouviram o hino nacional brasileiro em posição de respeito. Coube ao presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, abrir o evento. A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, discursou. Lamáquia também. A OAB Alagoas instituiu a medalha Mirtes de Campos, com a finalidade de homenagear personalidades que contribuíram para o fortalecimento dos direitos da advocacia e sociedade. A homenagem foi entregue por Fernanda Marinella e Edinaldo Maiorano ao presidente da ordem. Após a solenidade de abertura, as palestras da 11ª Conferência Estadual da Advocacia tiveram início com o advogado Nabor Bulhões, com o tema Garantia de Defesa em Tempos de Lava Jato. Antes de palestrar, Nabor já contextualizava o tema e destacava momentos difíceis para o país. Nós vivemos um momento extremamente delicado da vida nacional. Aliás, não é a primeira vez que isso ocorre. Nós já tivemos crises institucionais profundas, já passamos por um regime militar, cuja característica marcante foi a supressão de direitos e garantias do cidadão. Mas já agora nós vivemos num regime democrático e temos que estabelecer um equilíbrio entre o necessário combate à corrupção e à impunidade e a observância dos direitos e garantias constitucionais. Nabor Bulhões palestrou para um auditório lotado. O segundo dia da 11ª Conferência Estadual da Advocacia também reuniu palestrantes que são referência nos temas abordados. Lembrando que no próximo programa a gente continua falando sobre a 11ª Conferência Estadual da Advocacia. Vamos conversar com cada palestrante e saber um pouco mais sobre os temas abordados. Não sai daí, porque no próximo bloco a gente traz o quadro Conversando com ela, com a presidente Fernanda Marinella. E no programa de hoje ainda tem matéria especial sobre a passagem da Caravana Nacional de Prerrogativas em Alagoas. Voltamos já!